Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 13,
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Continuo rogando as orações dos irmãos para um primo que sofreu um acidente, o Ricardo, que está bastante mal no hospital em São Paulo. Os irmãos puderem continuar entendendo. Ricardo Gomes, o nome desse primo nosso, ali de São Paulo. Mais alguém precisa das orações? Por favor, manifeste. O Senhor conhece o irmão Ismael também. Vamos orar pela família do irmão Ismael, para que Deus derrame sobre a sua vida a sua graça. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, eu me tornaria como bronze ressoante, ou um símbolo tilintante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e entendesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes, e não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os bens, os meus bens, para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. A caridade nunca falha, mas havendo profecias elas falharão, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando o que é perfeito vier, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Porque agora vemos através de um espelho, sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora permaneçam a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Amém, amados? Amantíssimo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é com alegria, Senhor, que nesta noite adentramos nos teus atos, meu Pai eterno, para render ao Senhor um culto de adoração e louvor ao teu bendito nome. Nos reunimos neste culto de ensino, meu Pai, para sermos ensinados por Ti, e que o Teu Espírito Santo, glória, Mestre por excelência, faça-se presente nesta reunião, ensinando as nossas vidas. Abre os olhos do nosso entendimento, meu Deus, para compreendermos a Tua palavra. O ministrante desta noite, dê a ele graça, capacidade, unção, discernimento do Teu Espírito. Pai, agora também oramos por aqueles que necessitam de uma bênção do Senhor, uma intervenção da parte de Deus, ó Pai. O primo Ricardo lá em São Paulo, o irmão Ismael e a sua família, as demais mãos que levantaram no átrio do Senhor, aleluia, pedindo socorro, pedindo a intervenção do Teu Espírito. Deus, toca neste momento na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, Senhor, que precisa da Tua graça, da Tua ajuda, da Tua misericórdia. Pai de amor, de bondade, estenda as Tuas mãos neste momento, aleluia, inclina os Teus ouvidos à oração neste lugar e responde, meu Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agradecidos a Ti, desde agora e para sempre, amém e amém. Amém, os irmãos podem se assentar. Vamos continuar no nome do Senhor, número 83 da Arca Apostólica. Jesus, sempre a chegar, mais bravo que ouro.
vamos ouvir a irmã Adriana estará louvando ao Senhor. Enquanto isso, nós estaremos recolhendo as ofertas para a obra do Senhor. Ofertas e dízimos para a manutenção da obra do Senhor. Sabemos que Deus tem recompensado a cada um dos irmãos que tem contribuído para esta obra. Por isso, meus amados, contribua com alegria. Vamos orar ao Senhor. Na sequência, a irmã Adriana já estará louvando ao Senhor. Eterno e bondoso Deus, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pelo momento em que temos o privilégio, Senhor, de contribuir na tua obra. Deus eterno, abençoa, Senhor, a todos quantos estarão contribuindo de maneira grande, Senhor, e que a tua bênção seja sem medida sobre o ofertante, sobre o dizimista. Senhor, se porventura tiver alguém que não tenha condições de contribuir, também pedimos que o Senhor abençoe da mesma forma para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, contribua com alegria. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que Ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me existirá. Tomou pra sempre o meu Como feitores morreu. E a culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu. Sem maldade chorou. Foi o pecado que Ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz Jesus tomou o meu lugar.
jamais existirá. Se entregar sobre a me salvar. Sempre o meu lugar, quando foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei, amor assim jamais existirá, tomou para sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá, tomou para sempre o meu lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, que a paz seja com todos. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos amados e queridos irmãos, pelo grupo de louvores, que todas as quarta-feiras, todos os cultos, estão aí firme, né? Deus abençoe sempre a irmã Adriana, com essa voz maravilhosa, sempre a serviço do reino de Deus. Que o Senhor possa recompensar a cada um de uma forma maravilhosa. Nós vamos ler no livro de Romanos, capítulo 12. Vamos ler apenas 2 versículos e estarei dando continuidade àquele assunto onde nós paramos. Nos diz assim: suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto é por demais conhecido de todos nós. Quantos sermões já ouvimos tendo esta passagem como base para os mais variados sermões, alguns extremamente doutrinários, outros que vêm sendo utilizados para promover o sentido da vida, literalmente, da igreja, outros até de forma sensacionalizada. Mas é importante que, de uma forma ou de outra, estes sermões, eles sempre têm nos edificado de uma forma muito especial. Nós estamos falando sobre a vontade de Deus em nós, ou a busca por esta vontade divina. Importante entender, em primeira mão, o sentido literal de vontade. A vontade de Deus, principalmente, uma vontade que não é semelhante à que nós temos. A nossa muda de hora em hora, porque somos emotivos,
e ao mesmo tempo racionais. Às vezes somos levados mais pela emoção do que pela nossa própria razão. Mas Deus não é motivado por emoção, mas única e verdadeiramente pela sua razão. Esta é uma das diferenças que faz com que a sua vontade esteja em nós. Porque aquilo que para nós parece ser razoável, para Deus pode ser totalmente ao contrário. Nós encontramos um exemplo nítido na contextualização da palavra de Deus da Bíblia, principalmente na vida de Jonas. Eu paro em uma interrogação que Deus direciona para Jonas. E Deus pergunta: é razoável esse teu ressentimento? Era como se Deus dissesse: você está agindo pela razão ou pela emoção? Pela razão você deve ir. Pela emoção, certamente, talvez eu realizasse o desejo do teu coração. Observe que Jonas estava motivado pelas suas emoções. E Deus orienta Jonas que não é a emoção, mas a razão. E que a vontade do Senhor é prioridade em nós. A vontade do Senhor é aquele atributo natural de Deus que faz com que Ele coloque em prática tudo o quanto planejou, conforme o poder que consiste nitidamente nele, conforme Filipenses no capítulo 2, versículo 13. A vontade literal de Deus refere-se à sua atividade soberana em realizar o que está escrito no contexto da Bíblia. E esta é a vontade revelada. E também existe a vontade não revelada, aquela que Deus não tem obrigação nenhuma de falar para nós o seu intenso querer. Eu já dissera aos irmãos, e vou dizer mais uma vez, para que possamos gravar isso em nossa mente. Deus é possuidor de duas vontades, sendo que uma das vontades chama-se permissiva, a outra vontade chama diretiva. Ambas não se relacionam com emoção, mas com razão. Permitindo ou dirigindo é a vontade de Deus. Permissiva é aquela que Deus permite diante da nossa insistência, na constante oração e súplica. Diretiva é aquilo que nós queremos, mas que está inserido dentro do seu padrão. Entrar dentro da vontade permissiva divina, isso seria um risco muito grande. Mas entrar e agir dentro da vontade diretiva, isto constitui um progresso muito grande e bênção condicional, não somente para a pessoa, mas também para a sua vida. Mas quero iniciar nesta noite com um ponto de interrogação. O que é que Deus quer de nós? O que é que Deus exige de nós? O que é que Deus pede para nós? Mas Deus pede alguma coisa para nós? Sim. Deus não age com truculência e com a violência. Até porque estaria indo contra os seus princípios e contra o seu próprio atributo. Que um dos atributos divinos é respeitar a vontade que nós temos, que se chama livre-arbítrio. Deus teria poder de repente, forçar-me a entrar dentro do centro da sua vontade e do seu querer, e aceitar o padrão que ele escreveu, pré-estabeleceu. Ele faria isso, em fração de milésimo de segundo. E toda esta raça humana cairia ajoelhado. Deus tem poder
para fazer com que todos deixem de pecar, em fração de segundo, em milésimo de segundo, se ele quisesse. Deus poderia resolver esta questão do pecado e fazer com que todos se ajustassem em fração de segundo. Ele é poder para isso. Mas aonde estaria o livre-arbítrio dentro dessa questão? Isto não seria uma prova essencial do amor. Isso seria forçar a aceitar uma condição que nós não queremos, ou que nós não estaríamos querendo fazer. Isso seria um amor não correspondido. E essa não é a intenção de Deus. Deus deseja ser correspondido no amor que Ele ofereceu por nós. A via é de mão dupla. João 3,16. Porque Deus amou. Isto é afirmativo. Não existe dúvida na conotação da língua portuguesa. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a esta prática, este amor revelado, é um ato voluntário de Deus e não involuntário. Deus não fez nada obrigado a fazer. Tudo o que Deus faz, isso representa a sua voluntariedade em agir ao nosso favor. A diferença está nisso, porque Deus não é forçado a fazer nada. Até porque é impossível nós obrigarmos Deus a fazer algo que Ele não queira. Nós nunca vamos conseguir nada do Senhor forçando, literalmente, uma situação. O que eu devo fazer é aceitar a sua vontade em minha vida. Deus exige algo de nós. Deus quer dirigir a nossa vida. É prazeroso para Deus tomar parte ativamente no nosso dia a dia. Tem crente que acha que vai incomodar Deus. Tem crente que acha que o Senhor vai ficar incomodado pelo fato de Ele estar todos os dias batendo a sua porta. A nossa dependência de Deus é algo que agrada literalmente ao Senhor. Quanto mais dependente você se tornar do teu Deus, mais isso te fará crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Isso nos dá sensação de segurança plena e absoluta. Aprenda a depender de Deus a todo momento. É impossível que você ainda não tenha encontrado a vontade de Deus para determinada área da sua vida. E simplesmente porque, às vezes, nós deixamos de entregar tudo nas mãos do Senhor. E sabe por que às vezes, nós não conseguimos agradar a Deus na sua totalidade? Porque procuramos Deus nos lugares errados. Procuramos a Deus dentro das 4 paredes. Procuramos Deus dentro dos templos formosos, de mármore. Procuramos Deus dentro das catedrais. Mas esquecemos de procurar em um único lugar. Pergunte para mim, pastor, aonde é este lugar? Nós mesmos. Nós mesmos. Procuramos em todo lugar, pastor Zias, mas esquecemos de procurar num único lugar, dentro de nós. Escute, se você não conseguir encontrar Deus dentro de você, não procure em nenhum outro lugar, porque você não vai achar. Não vai achar, pastor Zias. Porque acha que Deus está dentro dos templos, que Deus está sentado nas cadeiras. Agora esquecemos de uma frase dita por Jesus, dentro do seguinte sentido: quem me ama, guarda meus mandamentos, e meu Pai o amará. Quem disse isso foi Paulo, Pedro ou João? Quem disse isso? Jesus, claro.
Quem me ama, guarda meus mandamentos e meu Pai o amará. Aí Jesus diz assim, aí eu e o meu Pai viremos para ele e faremos nele. Ele não diz que estaria sentado numa cadeira. Ele diz que estaria morando dentro de você. Ou seja, se você estiver disposto a aceitar a condição que Deus lhe impõe, aceitar a vontade de Deus para a tua vida, você vai ser morada de Deus eterna. E não tem força maligna que vai lutar contra você. Quem é que pode derrubar um santuário construído pela mão divina? Quem é que pode destruir uma casa que foi solidificada, criada, tendo como arquiteto aquele que fez todas as coisas? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aleluia! Muitas pessoas estão procurando a vontade do Senhor na esperança de que Ele irá revelar-lhe alguma coisa nova. No entanto, meus irmãos, Deus quer que santidade, coração puro, que não anda de conformidade com este mundo. Se nós queremos ser, literalmente, guiado por Deus, nós precisamos ter uma vida pura. O sangue de Jesus nos purifica e nos condiciona para sermos o templo e a morada do Senhor. Como que Deus vai habitar em mim se eu não estou disposto a seguir o seu padrão? A andar por onde Ele quer que eu ande? Se Deus habita em você, vamos ter que colocar limite em nós mesmos. Eu me torno o santuário. Este santuário vai ter restrições. Não pode ir a alguns lugares onde Deus não se agradaria e não recomendaria que você estivesse. Vai ter que retirar os pés de alguns lugares. Submeter-se à vontade do Senhor, isso exige abrir mão de algumas coisas. Primeiro, de fazer aquilo que nós mesmos queremos e permitir que o Espírito Santo nos guie. Mas a Bíblia diz, se sois guiados por Ele, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós habita o Espírito de Cristo Jesus. E se o Espírito de Cristo habita em mim, há lugares que eu não posso levar a este santuário. Como Deus poderia habitar em mim se a minha vida não está sujeita a fazer o seu querer? De forma alguma. A casa tem que se manter limpa, pura, porque aí dentro habita o Pai da eternidade. A casa tem que ser mantida nítida, pura, porque aí habita Pai, Filho e Espírito Santo. Você não vê, mas Ele mora. Você pode não ver, mas aí dentro está morando o Senhor. É tão interessante que talvez você possa não ver, mas alguém nota ao longe. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Uma certa ocasião, talvez eu não sei se eu já falei isso, era aquele sol quente. Eu estava subindo a 15, indo para a igreja, para a sede. E vocês sabem, na rua 15, gente indo, gente voltando, gente passando. E de repente uma senhora, ela veio correndo e me tocou no ombro. E ela diz assim, moço, que luz é esta que lhe envolve? Eu falei, não, senhora, é o sol. Falou, não, é algo diferente, é uma luz que cobre todo o teu corpo. Aí eu entendi. Aí eu falei o seguinte, é que o Espírito de Deus habita em mim. E aproveitei para falar do amor de Cristo. Porque você é o santuário. E sobre ti reflete a glória de Deus. Agora, para que isso aconteça, nós temos que estar dispostos a abrir mão de alguma coisa. Submeter inteiramente à vontade do Senhor e permitir ser guiado literalmente por Ele. Deus quer mudar a nossa mente, minha maneira de pensar. Como é que Deus faz isso? Se a nossa mente, ela não pode mudar.
da noite para o dia. É um processo longo, que exige tempo, como também exige determinada disciplina. É preciso perseverança na presença do Senhor. O dia a dia fazendo aquilo que sabemos ser, fazer o certo, fazer o que é correto, observar a palavra do Senhor. Veja o que o salmista Davi dissera: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós precisamos, meus irmãos, nos aplicar para que Deus possa gradativamente mudar as coisas ao nosso favor. E assim, Ele vai mudando a nossa mente. A nossa mente tem que passar pelo processo da transformação através da leitura da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Não é o suficiente eu ter 3, 4, 5, 6 exemplares da Bíblia e deixar sobre a estante. Isso não vai resolver o problema. Você não vai. De forma alguma. Eu tenho Bíblia com versões diversificadas. Eu tenho Bíblia em espanhol. Eu tenho Bíblia de várias versões. Organizei agora a minha pequena biblioteca que eu tenho. Separei as Bíblias e eu estive contando. Só exemplares da Bíblia. Eu contei pelo menos umas 10 ali. Mas está lá. Elas não têm efeito nenhum enquanto estiverem sobre a minha estante. Não vai causar qualquer reação em você. O livro que você imaginar, eu tenho ali. Quando estou pensando em alguma coisa na minha casa, vou lá, pego um livro, vou ler um pouco. Vou refletir um pouco. Isto faz toda uma diferença. A Bíblia só vai fazer efeito em nós quando ela sair daqui e entrar aqui. Eu vou repetir, porque parece que você não entendeu. A Bíblia só vai ter o efeito quando ela sair daqui e entrar aqui. Aleluia. Então pergunte, por quê, pastor? Porque Jesus dissera, Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava, e o Verbo era, e o Verbo se fez, e habitou entre nós. Então o Verbo é a palavra. Cristo é a palavra encarnada, viva. Se Ele estiver dentro de você, você terá a palavra da vida. E vai submeter literalmente ao seu senhorio. Somos guiados pela palavra. Se eu sou guiado pela palavra, eu sou guiado por Cristo Jesus, que é o Verbo de Deus. A palavra viva que habita em nós. Aleluia. Deus quer nos guiar dentro do seu padrão, dentro da sua vontade. Em Romanos, capítulo 8, versículo 14, o apóstolo Paulo nos diz: pois todos, olha o que diz Paulo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Este verso, ele não está dizendo que todos que são filhos de Deus. Ele está dizendo que aquele que é guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, ele é filho de Deus. Porque o Espírito Santo vai guiar. E se o Espírito Santo vai guiar, ele nunca vai te guiar por caminhos tortuosos. Ele nunca vai direcionar você para fazer o que é errado, para fazer o que é incerto, para fazer aquilo que não é correto. Mas aquele que é guiado pelo Espírito de Deus,
ele vai agir sempre pelo caminho da justiça. Isso se aplica em todas as esferas da vida, tanto na vida espiritual, quanto na vida no nosso cotidiano, na vida secular, né? Seja dentro da área jurídica, empresarial, eclesiástica, ministerial, em tudo. Nós precisamos ter o Espírito de Deus guiando para que não haja injustiça por hipótese alguma. Mas quando não se tem Deus, não se tem temor. Perde-se o brilho, perde-se tudo. Mas quando o Espírito Santo está em nós, existe a preocupação de não praticarmos qualquer ato de injustiça. Hoje ficamos perplexos com uma sentença dada por um meritíssimo juiz a uma jovem que sofreu violência sexual por um empresário no estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que motivado pela ganância e pelos favorecimentos, ele sentenciou o réu da seguinte maneira: o estupro culposo. É uma piada, não é isso? Isso chega a ser cômico. Seria se não fosse uma realidade. Porque falta o essencial. Falta o temor de Deus. Quando falta temor de Deus, falta caráter. No julgar, no agir, no absolver. Porque é assim que o mundo vive. Distanciado de Deus. Olha só. Estupro culposo. Sem a intenção de violentar. Ele não tinha a intenção de estrupar a jovem. É brincadeira. Eu vi aquilo, eu quis ficar revoltado. Mas depois cheguei à conclusão de que esta é a situação que o mundo vive, o mundo sem Deus, e isto aumenta em mim e em você a responsabilidade de testificar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que nós somos nova criatura, feitos para fazer a sua vontade e o seu querer. Basta que passamos pela renovação da nossa mente e permitir que o Espírito de Deus venha nos guiar, nos dirigir, para não andarmos segundo a concupiscência do mundo e da carne. De que maneira Deus deseja guiar-nos? O guiar de Deus não acontece num piscar de olhos. Entendam isso. É uma visão que vai crescendo em nossa vida, que vai desenvolvendo gradativamente. Ao procurar discernir se Deus está nos guiando, devemos dar alguns passos que são extremamente importantes. Nem sempre você vai ouvir o trovejar de Deus. A sua voz, como Moisés ouviu lá no Sinai, onde ele contemplava a sarça queimando e não se consumia, mas ouvia nitidamente o Senhor chamando-lhe pelo nome. Acredito que Moisés poderia estar cercado de pessoas, mas somente ele ouviria aquela voz. Não acredito que todos ouviriam. Assim como vai acontecer, escute isso, não querendo entrar em questões escatológicas, mas usando o exemplo, assim como vai acontecer na sessão da igreja, que somente os salvos ouvirão o toque da sétima trombeta. Aqueles que não são salvos não vão ouvir. Por isso, nós temos que estar sensíveis à voz do Senhor todos os momentos. Porque a qualquer hora, Deus pode falar conosco. E o falar com o Senhor, às vezes é o sussurrar da sua voz, lá na sede das tuas emoções, da tua alma. E acredite,
Quando Deus falar com você, você não vai ter dúvida por hipótese alguma. Você não vai ficar com dúvida, porque a voz de Deus não causa confusão em nós. Ele nos dirige de uma forma tão plena que você ouve e não vai ter dúvida. Eu já falei isso aqui aos irmãos, mas é impressionante. É uma experiência altamente pessoal. A forma como Deus fala. Certa ocasião, eu pastoreava a igreja da Campina, de Siqueira. E eu tinha um hábito, eu estava trabalhando ainda naquele período, não estava aposentado ainda. Mas eu chegava do meu trabalho, antes de qualquer coisa, eu sempre relaxava no sofá, deitava um pouquinho. E aquela tarde, cheguei do trabalho, deitei ali. Aí o Senhor falou comigo, levanta e entra no teu carro. Isto era um meio de semana. Eu peguei, levantei. E ele falou novamente, entra dentro do teu carro. Fui lá, peguei a chave, estou saindo, a Miriam chegou e perguntou, onde é que você está indo? Não, Deus mandou que eu entrasse dentro do meu carro. Tem situações que alguém vai olhar e vai dizer, é doidura da cabeça. Mas pode fazer sem medo. Deus está dirigindo. Ela poderia ter dito, mas eu não escutei Deus falar. Mas não é para ela que Deus está falando, é para mim. Quem está do lado não precisa ouvir. Tem coisas que Deus vai falar com você e o teu companheiro não precisa ouvir. A sensibilidade de estar ouvindo a voz de Deus é muito séria. Nisso o Alex chega em casa. E ele diz, onde você vai, pai? Eu falei, filho, eu não sei aonde eu estou indo. Deus mandou que eu entrasse dentro do carro. Entrei dentro do carro, liguei o carro e saí. Queridos, mas a forma como Deus dirige é tão espetacular que Ele não vai jogar você no meio do precipício. E o Espírito Santo foi me guiando, foi me dirigindo. E sabe onde que Ele me levou, Osias? No bairro das Mercês. Lá nas Mercês. Numa casa onde eu nunca tinha ido. Parei o carro em frente de uma casa. Olhei para cima, a casa toda escura, apagada, espécie de um sobradinho. E fiquei parado na frente daquela casa. O Alex pergunta, pai, o que estão fazendo aqui, filho? Eu não sei. Foi aqui que Deus mandou parar. Parei e fiquei olhando para aquela casa. Aí notei a casa toda escura, a cortina se abriu. Eu olhei, aquela cortina se abriu e se fechou. De repente a porta abriu e alguém apareceu lá numa varanda. Eu com o carro do lado de fora. Ele pergunta lá de cima, você é pastor? Eu disse, sim, eu sou pastor. Aí ele responde lá de cima, então foi Deus que te mandou aqui. Eu desci do carro, abri o portão, subi a escada, ele acendeu a luz. Quando ele acendeu a luz, uma mesa bem no meio da sala e uma corda de pendurada, com um nó feito. Quando eu parei meu carro, ele tirou a corda do pescoço para me atender. Eu perguntei, o que você pensa que está fazendo? Ele disse, pastor, ninguém liga para mim. A minha vida está destruída. A minha vida não presta para nada. Eu perguntei, você me conhece? Ele disse, não. Eu falei, nem eu te conheço e até agora não sei o teu nome. Mas aquele que te conhece me tirou lá do bairro da Fazendinha, me trouxe até você sem saber teu endereço e você dizer que ninguém se importa com você, sendo que a pessoa mais importante do universo tirou-me da comodidade da minha casa, me trouxe até você sem saber quem é você, para evitar que você faça essa loucura e você diz que a tua vida não vale para nada. Jesus Cristo te ama e Ele quer fazer uma obra gloriosa na tua vida. Ele caiu de joelho e diz, pastor, ore por mim. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu mesmo subi naquela mesa e desamarrei aquela corda. Sabe por quê?
Porque quando temos a sensibilidade para ouvir Deus, milagres acontecem. Mas para que isto aconteça, eu tenho que permitir que a vontade de Deus seja a prioridade na minha vida. Comece a fazer a vontade do Senhor. Deixa Deus dirigir tua vida. Aonde quer que você vá, deixa Deus direcionar, guiar. Aleluia! E você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Aleluia! Aleluia! O primeiro passo para entender, consultar a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele nos levará a fazer algo contrário. Ele não nos levará a fazer algo contrário às Escrituras. Por exemplo, a Bíblia, ela condena o julgo desigual no casamento. Então o Espírito Santo não vai mandar você ir e contrair um julgo desigual. Sim ou não? Então ele não vai te levar para o lugar errado. Então, se uma pessoa crente está pensando em assumir uma posição com um julgo desigual, condenável, à luz da Bíblia, então isso significa que Deus não está te dirigindo. Isso significa que Deus não está com as mãos estendidas. Então não teima em fazer algo que a Bíblia condena. Ou eu estou falando errado? Será o que a Bíblia condena, eu posso aceitar? O que a Bíblia prova, eu posso fazer. O que a Bíblia condena, eu e você deveremos rejeitar. Isto é submeter-se inteiramente à vontade do Senhor. Aleluia! Aleluia! O que Deus abominou ontem, Ele não liberou hoje. Acredite nisso. O que Deus abominou ontem, eu vou abominar hoje. E eu estarei inserido dentro da vontade do Senhor nosso Deus. Eu não posso cometer o mesmo pecado de Acã, que tomou o que Deus proibiu, que colocou a mão naquilo que Deus amaldiçoou, uma capa babilônica e uma cuia de ouro, escondido dentro da sua tenda. O Senhor diz, não pegue nada, não toque nisso. Faça o que eu estou mandando. Faça a minha vontade, o meu querer. Acã vai, pega uma capa babilônica e uma cuia de ouro e escondeu. O que Deus proibiu não deve ser aceito por mim e muito menos por você. Então consulte a palavra de Deus. Consulte a Bíblia. Leia a tua Bíblia. Leia as Escrituras. Não faça nada sem oração. Manter a comunhão com Deus, como também com os irmãos. A direção do Espírito Santo pode ser confirmada pela unanimidade do corpo, por crentes idôneos na fé, em quem confiamos, homens de oração, homens que têm vida no altar, homens que têm um conselho prático, uma orientação bíblica, sempre pronta a te dar. Mas sabe qual é o nosso erro? Porque temos a tendência de pegar conselhos com pessoas erradas. Com pessoas que não têm vida no altar e nem na oração. Em vez de tomarmos orientações com pessoas de Deus, às vezes orientamos com o nosso coleguinha de trabalho. Qual é o rei? Esqueço o nome dele agora, Zia. Que o profeta profetizava só coisa ruim a respeito dele e ele não gostava. Hein? Acho que o Acabe era assim, ele mandava buscar Mica, né? Micaías, né? O profeta Micaías, o rei não gostava dele, sabe por quê? Porque ele era autêntico. O rei queria que ele chegasse lá e o profeta mentisse. Oh, magnânimo, você é a estrelinha do olho de Deus. Só que o profeta Micaías chegava lá e falava o que Deus mandava. E às vezes nós deixamos de consultar os homens de Deus porque temos medo do que ele possa nos falar. Porque o que ele pode falar pode não nos agradar. Ah, não vou lá não, porque o que ele vai falar lá vai arrebentar com o meu plano. É melhor obedecer aquilo que Deus tem. É melhor obedecer a orientação divina.
do que entrar por caminhos extremamente errados. Então vamos consultar pessoas com vida no altar. Terceiro, providência nas circunstâncias, fazendo provas com Deus, como também fez Gideão. Já estou finalizando. No livro de Gideão, ou melhor, no livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 36 a 34, eu gostaria de colocar na tela ali, por favor. Juízes, capítulo 6. O versículo 36 a 40. Vamos ler ali juntos na tela. Livro de Juízes 6. E disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por minhas mãos, como tens dito? Então Jerubaal, versículo 7, né? Isso, versículo 7. Não, ali está em 36, né? 6:36. 6, Juízes 6:36. E disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por minha mão, como tens dito, versículo 37, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. 38. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e no orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que se esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Vocês estão vendo que prova simples? Mas tem que acreditar, tem que ter fé. Mas o problema é que nós temos medo da resposta de Deus. Nós temos medo das proibições divinas. Porque achamos que o que Deus proíbe vai nos prejudicar. Querido, o que Deus te proibir, Deus vai estar te abençoando. Não tenha medo de fazer prova com o Senhor, ainda que o teu coração peça para fazer. Mas Deus está dizendo não, não o faça. Porque a vontade do Senhor é que me faz triunfar todos os dias. Aleluia! Aleluia! Siga estas orientações. Para finalizarmos, o poder sobrenatural de Deus. Deus também pode mostrar sua vontade, o passo a ser tomado, de maneira sobrenatural. A direção de Deus, ela é maravilhosa, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que não seja para nós. Ainda que a vontade do Senhor, ela vai causar desconforto. Mas é a vontade do Senhor. E não é fácil obedecer às vezes, mas tem que ser obedecido. Eu contei esse testemunho aqui em certa ocasião. Era um momento de muita dificuldade financeira na minha vida. E eu já estou finalizando por hoje, mas quero finalizar com isso. E meus filhos eram muito pequenos ainda, e aquele período, era um período que nós, pastores de igreja, pastor Zias, nós tirava do bolso realmente para poder pastorear. Não recebia 1 centavo de ajuda da igreja. Não tinha auxílio financeiro para nenhum tipo de dirigente, nem para gasolina, não tinha nada. Então, eu abastecia, tirava do bolso para poder investir de fato. Foram um período de muita dificuldade, como eu já falei para os irmãos. Quantas vezes deixei de almoçar no meu trabalho para levar marmitex em casa para meus filhos e para minha esposa comer. Que até hoje, os irmãos sabem, eu não sou integrado pela igreja, né? A gente tem uma ajuda para combustível, mas o salário da igreja eu não sou integrado. Mas Deus tem abençoado.
Então, tenho vivido do nosso trabalho. E louvamos ao Senhor hoje, pela visão administrativa do nosso presidente, né? Porque hoje, se algum dirigente falar que está passando fome, é irresponsabilidade. Porque o nosso presidente hoje, ele tem se preocupado muito com os obreiros, com os auxiliares, com os dirigentes de igreja, né? Então, nós louvamos a Deus pela vida do nosso presidente. E aí, naquele período, faz já alguns anos, eu fui convidado para ministrar numa congregação chamada Santa Rosa. E eu fui pregar a palavra de Deus, um trabalho do ciclo de oração. Eu não tinha carro ainda, mas fui ministrar naquela igreja. E na minha casa estava faltando algumas coisas. E as irmãs me deram uma oferta tão boa naquele dia. E eu fiquei tão feliz. Pensa num camarada que saía feliz. Eu já tinha feito plano com aquela ofertinha. Falei, agora amanhã eu vou chamar minha esposa, a gente vai no mercado, e eu vou comprar algumas coisas para as crianças e para a minha casa. Aí estou saindo para ir para o ponto de ônibus. Quando eu cheguei no ponto do ônibus, olha só, Deus falou assim, esse dinheiro aí não é teu. Eu acabei de ganhar, ué. Deus falou assim, você volta, você vai encontrar uma mulher de cor negra, encostada na porta da igreja, e quando você chegar lá, você entrega esse envelope para ela. Eu já estava no ponto de ônibus do Interbairro. Eu voltei para a igreja. Quando eu cheguei lá, eu encontrei a mulher do jeito que Deus havia falado. Ela estava encostada na porta da igreja, de cabeça baixa. Cheguei, toquei nela e disse, irmã, eu recebi este envelope com esta oferta. Mas Deus falou para mim que ele não é meu, é para você. Ela caiu ajoelhada no chão e diz, oh, glória a Deus, na minha casa não tinha um grão de arroz para dar para os meus filhos hoje. Deus, eu te agradeço. E eu fui para o ponto de ônibus, pensa num cara bravo. Fui, eu pedi ser, mas estou lá, irmão. Aí um camarada chega no ponto de uma senhora grávida, diz, moço, você pode abrir a janela um pouquinho para mim? Eu vou abrir a janela do ônibus. Eu com a Bíblia debaixo do braço. Terno. Chega um cara, por que você abriu a janela? A senhora pediu, eu já brabo, né? Porque eu já tinha, pensa, a senhora pediu para poder abrir a janela. Ele me deu uma cotovelada. Eu já estava bravo por ter dado a oferta. Vem o filho do cão agora me perturbar dentro do ônibus. Pensa no veneno. E eu já querendo descer da cruz, rapaz. Oh, Jesus, eu comecei, Deus, tem misericórdia, Senhor. Não deixa eu escandalizar o evangelho. E ele chegou e me deu outra cotovelada. O tempo que eu não era crente, era simples aquilo. Eu resolvia na hora. Mas ali não dava. Eu tinha acabado de pregar. Eu só estava bravo mesmo por ter dado a oferta. Né? E eu falei, Senhor, tem misericórdia. Já fiz o que o Senhor mandou e tal. Agora me livra desse maldito, desse sujeito aqui. Aí um camarada, sabe, o biarticulado, eu vi que um camarada lá do final, irmão. Ele veio empurrando o povo assim. O ônibus lotado, era noite, né? E diminui os biarticulados daquela época, os ônibus vinham aqui, o camarada veio lotado, empurrando assim. Pegou o cara pelo colarinho e falou, ó, o pastor não briga não, mas eu gosto. Tem um soco no meio da cara dele e respeita os homens de Deus. Eu levantei e falei, tomou, papudo? Obrigado, Jesus. 3 dias depois, Deus me deu 3 vezes mais o valor que eu tinha dado para aquela serva de Deus. Compensa obedecer, compensa permitir que a vontade de Deus, ela direciona a nossa vida,
seja qual for, seja no que for, o Senhor quer tomar parte ativamente em nossa vida. Não faça nada pelo a tua vontade própria. Tudo que você for fazer, consulte a vontade divina. Não tenha medo da resposta de Deus. Às vezes, a resposta do Senhor, ela vai te deixar desconfortável. Mas mesmo assim, faça o que Deus quer que seja feito, e isto vai resultar em bênção sobre a tua vida, e o nome dele será glorificado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos estar orando nesse instante, vamos estar em pé, e eu estarei pedindo que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos amados e queridos irmãos. Você quer finalizar, pastor? Tá. Muito bem, meus irmãos. Amanhã nós teremos o culto com o círculo de oração às 14 horas e 30 minutos, 2h30. Então, convidamos todas as irmãs a estarem aqui buscando o Senhor. E também sábado... Haverá atividade com nossos jovens aqui na igreja às 20 horas, né? Então, todos os nossos jovens devem estar aqui na igreja para essa atividade. Não esqueçamos da nossa escola bíblica dominical. Aproveitem, né? Aproveitem bem. Não sabemos como que vai funcionar depois da eleição ainda, né? Mas vamos cultuar ao Senhor, irmão, tá bom? Não deixe de vir à igreja, tome todos os cuidados possíveis, tá? Mas não deixa de cultuar ao Senhor. Então teremos a escola bíblica dominical às 9 horas da manhã, e logo mais à noite, o grande culto de adoração ao nome do Senhor, nosso Deus. Nós também estaremos agradecendo a Deus pela vida dos dizimistas de hoje, que é o irmão Antenor Batista e o irmão José Osmar. Tá? Louvamos a Deus, mais uma vez, pela vida de todos os irmãos que trabalharam com muito carinho. Ficou bom o todo aqui? Vocês gostaram? Sim ou não? Vai ficar muito bom agora, quando estiver chovendo. Eu quero ver os cavalheiros encostar bem aqui na frente do todo, viu? Para as damas descerem. Não quero ver uma poeirinha no sapato das irmãs, tá bom, cavalheiros? Vocês vão encostar o carro aqui, as irmãs vão descer confortavelmente e entrar dentro da igreja, tá? Para ela não tomar nenhuma gotinha de chuva, tá? Vai ser bênção para todos, né? Então, nós mandamos fazer bem grande justamente por isso também, né? Para ter um cuidado maior com cada membro da igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado. Queremos agradecer aos irmãos que trabalharam ativamente na segunda-feira, na sábado. Nós fizemos aquela cobertura ali no banheiro, né? Ampliamos, cobrimos o bebedouro, né? Porque estávamos vendo que as irmãs, às vezes, o tipo de chuva, quando estava chovendo, e às vezes tem que ficar ali fora tomando chuva, né? Agora não tem problema. Então tem a cobertura ali agora. Se o banheiro estiver ocupado, pode esperar do lado de fora, não haverá problema nenhum, né? Porque ficou bem coberto, ficou bem seguro. Então estamos procurando melhorar cada vez mais. Quero agradecer ao presbítero irmão Campese, né? Pela doação do material que ele doou para nós. Entramos apenas com a mão de obra. Que Deus recompense, irmão Campese, de uma forma muito especial. Que o Senhor venha retribuir 100 vezes mais, né? Todos os irmãos que trabalharam, eu não tenho aqui o nome de todos eles, mas o Senhor conhece, que Deus abençoe. Queremos agradecer também às irmãs que passaram também o dia aqui na igreja, trabalhando, a irmã Leninha, as irmãs, a irmã Marli, teve outra irmã aí, a irmã Graciane, né? E foi colocada essas marcazinhas aí nas cadeiras, aí embaixo aí. Em cada marca dessa vai uma cadeira, né, irmão? Não gostaríamos que elas fossem tiradas. Se chegar a cadeira estiver fora dessa marcação, você pode puxar de volta. Essa marca tem que estar exatamente debaixo da cadeira, que é o distanciamento que nós temos, tá bom? E que Deus possa estar recompensando de forma muito especial a todas e todos os irmãos que trabalharam com muito amor. Pastor Zias, venha ficar encerrar para nós, por favor. Já pode dar a bênção. Amado Deus e nosso eterno Pai, te somos gratos, Senhor, pelo privilégio que tivemos de ouvir teus sábios conselhos nesta noite, mediante a ministração da tua santa palavra.
Agora, meu Deus, despede o teu povo na tua paz, debaixo do teu paternal cuidado, dando saúde e vitória a cada um dos teus filhos, Pai eterno. É a oração que nós fazemos neste momento em nome de Jesus e para a tua glória. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo reinem em cada coração quando todos nós juntos dizemos amém e amém.